Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito complexo, vasto, que eu acho que é o campeão do consultório de gastroenterologia, que é a doença do refluxo. O que é refluxo? Refluxo é quando o conteúdo gástrico retorna para o esôfago e isso provoca sintomas, né? Existe o refluxo fisiológico, ou seja, todo mundo tem um certo grau de refluxo de vez em quando, é normal esse esfíncter relaxar um pouquinho e às vezes retornar um pouquinho de conteúdo gástrico em algum momento do dia ou à noite e isso não causar sintomas. Então, quando começa a ter sintomas causados por esse refluxo e esse retorno, né, do conteúdo gástrico começa a ficar anormal, aí a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Se você não entendeu nada do que eu estou falando, eu vou fazer um desenho aqui para poder mostrar, né? Existem 1000 imagens bonitinhas na internet sobre estômago, esôfago, mas eu acho que o que funciona mesmo no consultório e que eu sempre faço para os pacientes é explicar através de desenho. Então, como vocês estão vendo aqui no desenho, né? Esse é o esôfago, esse é o estômago. E aqui onde eu coloquei essa setinha, onde tem escrito EIE, é o esfíncter esofagiano inferior. Ou seja, é como se fosse um tipo de anel que deixa essa parte, né, fechada. E aí pede que esse conteúdo gástrico fique retornando para o esôfago, porque são ambientes completamente diferentes. Ou seja, o seu esôfago ele não está preparado para receber o tipo de material que está no estômago. E é o que acaba acontecendo e causando os sintomas. E aí, quais são os sintomas mais comuns da doença do refluxo gastroesofágico? O mais comum é aquela sensação de queimou, né? Queimação, que as pessoas chamam de azia, né? No termo técnico, pirose. Então, essa é a queixa mais comum da maioria dos pacientes que têm refluxo gastroesofágico, uma sensação de queimor nessa região do peito retroesternal. Outros sintomas podem causar, como por exemplo a regurgitação, ou seja, a pessoa sente que realmente está retornando o alimento ou conteúdo gástrico através do esôfago, né? E às vezes sente um gosto amargo na boca por conta disso. E outros sintomas são mais atípicos, né? Então, o sintoma que geralmente a gente se preocupa logo de cara é a dor torácica, né? Então, tem alguns pacientes que manifestam sintomas de refluxo como dor. E às vezes essa dor é tão intensa que o paciente chega a procurar o cardiologista, achando que está infartando e tudo. E quando a gente vai fazer uma avaliação mais detalhada, a gente percebe que essa dor é causada pelo refluxo gastroesofágico. Outros sintomas atípicos que acabam levando às vezes o paciente para outro especialista, que é o otorrinolaringologista, são sintomas de tosse seca, pigarro na garganta, algumas vezes até desconforto respiratório à noite, a pessoa acorda com a sensação de sufocamento. Isso também é comum acontecer em pacientes que têm um refluxo mais grave, né? Então, quando a pessoa deita para dormir, esse retorno, né, do conteúdo gástrico provoca sintomas intensos e a pessoa acorda por conta dos sintomas. E acaba tendo, às vezes, inflamação de garganta de repetição, dor de garganta, dificuldade de engolir, que são sintomas mais atípicos, mas que também acontecem por conta do refluxo. Bom, agora que a gente já sabe o que é doença do refluxo, vamos descobrir o que causa esse refluxo patológico em algumas pessoas. Geralmente isso é um assunto muito complexo, porque o refluxo ele tende a ser multifatorial, na verdade, né? Então, os mais comuns que a gente vê, né, causar refluxo em alguns pacientes no dia a dia está mais relacionado principalmente aos hábitos de vida. Então, tem pessoas que têm um consumo excessivo, às vezes, de refrigerantes, bebida alcoólica, cafeína, comer em grande quantidade, ou temperos e condimentos muito fortes, principalmente aqui na Bahia, né, que a gente gosta muito de um tempero forte, uma pimentinha, um dendê. Geralmente essas coisas tendem a provocar sintomas de refluxo em algumas pessoas. Mas, como eu falei, isso é multifatorial, não é só isso, né? Fala assim, tem gente que chega no meu consultório e fala, poxa, doutora, eu tenho uma dieta toda certinha, eu faço tudo certinho e ainda assim eu tenho sintomas de refluxo. Então, quando a gente vê que a pessoa tem uma dieta certinha, muito equilibrada, a gente vai para os outros hábitos de vida. Então, tem gente que adora fazer um pratinho, principalmente no final de semana, comer uma comidinha, exagerar um pouquinho, tomar líquido durante a refeição, isso faz parte também do hábito da gente, né? Então, o excesso de líquido durante a refeição pode provocar sintomas de refluxo em algumas pessoas. E o costume que a gente gosta muito de é fazer seu pratinho, comer e dar um cochilinho depois do almoço. Então, o decúbito, ele tende a piorar, né? Porque você vai deitar e isso acaba provocando esse retorno do conteúdo gástrico para o esôfago e provoca sintomas de refluxo.
Outra questão que é muito importante também são questões anatômicas. Então, assim, tem gente que tem uma anatomia dessa região aí da junção esôfago-gástrica um pouco alterada. Por exemplo, a pessoa tem uma hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? Às vezes o estômago está no posicionamento acima do pinçamento diafragmático, né? E aí acaba que essa parte do diafragma do esfíncter ela é perdida. Então o estômago ele fica pinçado e acaba que a secreção gástrica sobe livremente para o esôfago. Então, numa pessoa que tem hérnia de hiato, os sintomas de refluxo são mais comuns e mais difíceis de controlar, porque tem uma condição que está aí permitindo o tempo todo esse retorno do conteúdo gástrico para o estômago. Outra coisa que é muito comum e a gente tem visto cada vez mais é o excesso de peso. Então, principalmente agora, nesse período de pandemia, muita gente chegou, poxa, doutora, eu tava bem e aí eu ganhei peso e depois que eu ganhei peso eu comecei a ter sintomas de refluxo. Isso é muito comum, porque também é uma questão, né, não só da questão da alimentação que mudou, né, da rotina, mas uma questão também anatômica, ou seja, a pessoa aumenta o volume abdominal, aumenta a quantidade de gordura abdominal e isso muda a posição do estômago e muda a forma de digestão dessa pessoa e acaba provocando também esses sintomas de refluxo. Outra questão que é interessante a gente falar também é sobre o uso de medicamentos. Então, assim, é sempre importante informar o seu médico sobre os medicamentos que você vem em uso, porque alguns deles podem sim complicar e ser um causador, né, dos sintomas de refluxo. O mais comum que a gente vê acontecer muito é o uso, às vezes, abusivo que algumas pessoas cometem de anti-inflamatório não hormonal, né? Então, as pessoas que usam anti-inflamatório, elas acabam prejudicando um pouquinho a barreira protetora do estômago e isso provoca alguns sintomas, tanto de gastrite quanto de refluxo. O uso também recente de medicamento antimicrobiano, né, antibióticos, provoca mudanças da flora intestinal, mudanças de toda a cadeia digestiva e isso às vezes provoca também sintomas de refluxo em algumas pessoas. Então, por isso que é importante mencionar para o seu médico o que você está usando de medicamento. Então, quando a gente recebe um paciente que está com esses sintomas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esse questionamento sobre os hábitos de vida, ganho de peso, como é que é a rotina do dia a dia, se a pessoa tem esse costume de deitar logo depois de se alimentar, né? Para a gente tentar corrigir esses fatores predisponentes. Com relação a diagnóstico, né? Então, assim, olha, eu tô com a suspeita, eu tô com esses sintomas, eu acho que pode ser refluxo. Como é que a gente vai fazer a investigação diagnóstica? Geralmente, por ser mais acessível e mais fácil a gente conseguir fazer, a gente faz o exame de endoscopia digestiva, né, que vai passar o aparelho para poder olhar o esôfago, o estômago por dentro. Se esse paciente tem sinais ali de esofagite, processo inflamatório no esôfago, a gente geralmente não tem dúvida de que é refluxo mesmo e vai começar a fazer o tratamento. Alguns outros casos são mais complexos, porque a gente faz a endoscopia e às vezes a endoscopia ela é completamente normal. Fala assim, só existe a endoscopia para diagnosticar refluxo? Não. Né? Nesses casos que a gente fez a endoscopia, não achou, né, nada, nenhum achado sugestivo de refluxo e a gente desconfia que seja refluxo mesmo assim, a gente vai lançar mão de outros exames, como a manometria esofágica, que é um exame que vai avaliar contração da musculatura do esôfago, se essa musculatura ela se contrai normal, se tem um peristaltismo normal, ou seja, se a digestão, se o alimento ele desce adequadamente pelo esôfago, se esse esfíncter esofagiano ele está funcionando corretamente, se a musculatura dele funciona adequadamente. Então, é um exame que vai fazer uma avaliação. Depois a gente pode até falar aqui em outro vídeo sobre esses exames, porque aí senão vai ficar muito longo. Outro exame que a gente faz, que geralmente é o padrão ouro, na verdade, para o diagnóstico de refluxo, é a pH-metria esofágica, ou seja, coloca um catéter lá e vai medir o pH do esôfago para ver se a pessoa está tendo, né, refluxo. A questão da pH-metria, né, que é um exame um pouco mais antigo, é que ele só verifica refluxo ácido. E como a gente viu que o conteúdo gástrico pode retornar, nem sempre o conteúdo gástrico ele é ácido. Então, algumas pessoas têm refluxo e o refluxo nem sempre significa acidez. Então, hoje em dia, a gente tem um exame que é a impedância pH-metria, que ela vai fazer uma avaliação de todo tipo de refluxo que está acontecendo no esôfago, tanto do refluxo ácido, não ácido, do ar, tudo isso é bem avaliado pela impedância pH-metria. Qual é a questão? A disponibilidade desse exame que não é tão fácil da gente conseguir fazer, mas é um exame que a gente pode lançar mão. E existe um exame também que é muito antigo, mas também que é muito útil, que é o ERED, né? Ou seja, é um exame contrastado
do esôfago, estômago e duodeno, né? A pessoa toma um contraste, faz um examezinho de raio-x mesmo, pra gente ver como é que é a conformação anatômica desse esôfago, se tem uma hérnia, se tem algumas coisas, porque nem sempre a gente consegue avaliar tudo isso na endoscopia. Então, assim, esses exames, né, a gente vai ser decidido caso a caso, então, cada caso de refluxo é um desafio, tanto para o médico quanto para o paciente também. Nem sempre a gente consegue achar uma causa específica, nem sempre a gente faz todas as modificações e o paciente continua sintomático, esses casos são mais complicados. Então, a gente tem uma gama de exames e de avaliações e de tratamento multidisciplinar para poder investigar esse refluxo melhor, para a gente abordar o tratamento correto. Uma coisa importante que eu esqueci de falar também é a questão do cigarro, né? Então, o tabagismo tem sido cada vez menos comum, principalmente nessa geração jovem, né? Mas nas gerações mais antigas, o tabagismo também é uma causa significativa de refluxo em algumas pessoas. Outra coisa, falando sobre essa questão anatômica, né, que às vezes a gente esquece de falar também, é a gravidez, né? Alguns pacientes, principalmente lá para o finalzinho da gravidez, começam a ter sintomas de refluxo relacionados tanto pela questão hormonal, que facilita essa digestão ficar um pouco mais complexa, quanto pela questão anatômica mesmo. Ou seja, à medida que a barriga vai crescendo, esse estômago vai mudando de posição. Então, a pessoa começa a ter, sim, alguns sintomas de refluxo na gestação e aí precisa fazer um tratamento específico relacionado a isso. Então, quando a gente recebe um paciente que está com esses sintomas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esse questionamento sobre os hábitos de vida, ganho de peso, como é que é a rotina do dia a dia, se a pessoa tem esse costume de deitar logo depois de se alimentar, né? Para a gente tentar corrigir esses fatores predisponentes. Com relação a diagnóstico, né? Então, assim, olha, eu tô com a suspeita, eu tô com esses sintomas, eu acho que pode ser refluxo. Como é que a gente vai fazer a investigação diagnóstica? Geralmente, por ser mais acessível e mais fácil a gente conseguir fazer, a gente faz o exame de endoscopia digestiva, né, que vai passar o aparelho para poder olhar o esôfago, o estômago por dentro. Se esse paciente tem sinais ali de esofagite, processo inflamatório no esôfago, a gente geralmente não tem dúvida de que é refluxo mesmo e vai começar a fazer o tratamento. Alguns outros casos são mais complexos, porque a gente faz a endoscopia e às vezes a endoscopia ela é completamente normal. Fala assim, só existe a endoscopia para diagnosticar refluxo? Não. Né? Nesses casos que a gente fez a endoscopia, não achou, né, nada, nenhum achado sugestivo de refluxo, e a gente desconfia que seja refluxo mesmo assim, a gente vai lançar mão de outros exames, como a manometria esofágica, que é um exame que vai avaliar a contração da musculatura do esôfago, se essa musculatura ela se contrai normal, se tem um peristaltismo normal, ou seja, se a digestão, se o alimento ele desce adequadamente pelo esôfago, se esse esfíncter esofagiano ele está funcionando corretamente, se a musculatura dele funciona adequadamente. Então, é um exame que vai fazer uma avaliação. Depois a gente pode até falar aqui em outro vídeo sobre esses exames, porque aí senão vai ficar muito longo. Outro exame que a gente faz, que geralmente é o padrão ouro, na verdade, para o diagnóstico de refluxo, é a pH-metria esofágica, ou seja, coloca um catéter lá e vai medir o pH do esôfago para ver se a pessoa está tendo, né, refluxo. A questão da pH-metria, né, que é um exame um pouco mais antigo, é que ele só verifica refluxo ácido. E como a gente viu que o conteúdo gástrico pode retornar, nem sempre o conteúdo gástrico ele é ácido. Então, algumas pessoas têm refluxo e o refluxo nem sempre significa acidez. Então, hoje em dia, a gente tem um exame que é a impedância pH-metria, que ela vai fazer uma avaliação de todo tipo de refluxo que está acontecendo no esôfago, tanto do refluxo ácido, não ácido, do ar, tudo isso é bem avaliado pela impedância pH-metria. Qual é a questão? A disponibilidade desse exame que não é tão fácil da gente conseguir fazer, mas é um exame que a gente pode lançar mão. E existe um exame também que é muito antigo, mas também que é muito útil, que é o ERED, né? Ou seja, é um exame contrastado do esôfago, estômago e duodeno, né? A pessoa toma um contraste, faz um examezinho de raio-x mesmo, pra gente ver como é que é a conformação anatômica desse esôfago, se tem uma hérnia, se tem algumas coisas, porque nem sempre a gente consegue avaliar tudo isso na endoscopia. Então, assim, esses exames, né, a gente vai ser decidido caso a caso, então, cada caso de refluxo é um desafio, tanto para o médico quanto para o paciente também, nem sempre a gente consegue achar uma causa específica,
Nem sempre a gente faz todas as modificações e o paciente continua sintomático, esses casos são mais complicados. Então, a gente tem uma gama de exames e de avaliações e de tratamento multidisciplinar para poder investigar esse refluxo melhor para a gente abordar o tratamento correto. Então, agora que a gente já sabe, né, o que é refluxo, quais são as suas causas e como é feito o diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Eu não vou me estender muito aqui, porque é uma coisa que fica mais complicada para poder entender, mas assim, o que eu queria deixar de recado, até fizeram essa brincadeira sempre comigo, assim, poxa, ser gastro é muito fácil, é só chegar lá e passar o omeprazol. E nem sempre a gente vai cair só nesse tipo de medicamento, né? Então, esse é o recadinho que eu queria passar. Muitas vezes o paciente já chega no consultório, olha, doutora, eu tô com sintomas, eu acho que é refluxo, e eu comecei a usar o omeprazol. E nem sempre, né, esse paciente vai ter um refluxo ácido. Então, a gente precisa avaliar esse refluxo direitinho, saber o que é que está causando, mudar os outros fatores, porque as pessoas tendem a se fiar também de que só o medicamento vai resolver. Então, se a gente não mudar os fatores de risco, né, todos os fatores complicadores, e se a gente não fizer um tratamento adequado, a chance é desse paciente não responder o tratamento, o que é frustrante tanto para o paciente quanto para o médico também que está tratando, porque quando a gente está tratando a pessoa, a gente quer resolver aquele problema. Então, nem sempre vai ser tão fácil assim. Então, a gente precisa também afastar outras causas que não foram investigadas anteriormente. Então, assim, é um assunto um pouco complexo, eu acho que ficaria aí para outro vídeo. Mas eu espero que a gente tenha resumido aqui basicamente o que é refluxo, para quem estava curioso para poder saber. E se você gostou, continue acompanhando a gente aqui, né? Esse é o primeiro de muitos vídeos e vamos compartilhar também um pouquinho com os amigos, com a família, né? E até a próxima.